Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de língua portuguesa com a turma do terceiro ano. Nós estamos no livro 2 e o capítulo, nós iremos terminar o nosso capítulo 1, Palavras Cantadas, das páginas 16 a 20. Os itens abordados serão as palavras com S e Z, a conversa entre os textos, intertextualidade e paródia. As atividades referentes a esta aula são atividade na página 16, mão na massa, página 17, mão na massa, página 19 e a ficha de atividades, páginas 7 e 8. Vamos começar nossa aula falando um pouco sobre a questão das palavras com S e com Z, na página 16. Bom, gente, nós sabemos que na língua portuguesa, algumas letras, elas possuem o mesmo som, né? O X, por exemplo, ele pode possuir o som de diversas letras, como o CH, o S. Nós temos também a questão do J e do G, que em algumas situações também vão ter esse mesmo som, mesmo pronúncio, e isso vai acontecer também com a questão do S e do C, tá? Em algumas palavras, elas podem representar o mesmo som, né? Ou seja, vamos ver aqui alguns exemplos. Casa azul. Então, nós podemos perceber que o S, ele tá tendo o som de quê? De C, casa, azul. É isso? Nós podemos também falar, gente, que o S, quando ele aparece no meio de uma palavra entre vogais, ele vai ter esse som de Z. Então, por conta disso, né, muitas vezes nós não vamos entender não vamos ter certeza se nós vamos utilizar o S ou o Z, porque o S em algumas situações, principalmente no caso quando ele aparece entre vogais, ele vai ter esse som de Z. Isso vai causar realmente alguma confusão. Existe alguma regra que realmente seja uma regra única para essa situação? Não existe, tá? Então, muitas vezes nós temos que ter algumas dicas, mas muitas vezes nós temos que realmente conhecer a escrita da palavra. Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas palavras. Casa, casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casado, casar. Primeira questão. O que as palavras que você leu têm em comum? Então, olha só, gente, nós podemos perceber que todas essas palavras, elas são palavras derivadas de uma única palavra, que é a palavra casa. Casebre vem de casa, casinha vem de casa. Então, a palavra primitiva, que é a palavra que deu origem a todas, é casa. E as demais são derivadas da palavra casa. Então, nós podemos afirmar que todas essas palavras são da mesma família. Página 16. Observe o uso do S e do Z na formação do diminutivo e do aumentativo das palavras. Então, assim, nós já vimos sobre o grau de substantivo, que as palavras elas podem, ter o tamanho normal, e quando a gente aumenta desse tamanho normal, nós temos o aumentativo, e quando diminui, temos o diminutivo. E essa questão do S e do Z, ela também vai ser muito utilizada quando a gente vai falar do aumentativo e do diminutivo, né? Primeira coisa, vamos lá para as palavras do lado aqui, que é o lado esquerdo, meu lado esquerdo. Pão, pãozinho, coração, coraçãozinho, irmã, irmãzinha, lugar, lugarzinho, anel, anelzão, flor, florzona, pudim, pudinzão e boné, bonézão. Já do meu lado direito, nós temos casa, casinha, tênis, tênisinho, parafuso, parafusão, lápis, lapizão, pesquisa, pesquisinha, liso, lisinho, mesa, mesão e empresa, empresinha. Então, vamos lá. Agora, nós temos uma atividade que vai ser referente a isso. Mas, antes dessa atividade, vamos observar uma coisa. Do meu lado esquerdo, todas as palavras receberam zinho ou zão ou zinha com Z. E do meu lado direito, todas receberam com S. Por que será? Primeiramente, gente, vamos olhar do meu lado esquerdo as palavras que deram origem, tá, às palavras do aumentativo e diminutivo. Pão, coração, irmã. Essas palavras têm S na sua formação inicial? Nós podemos perceber que elas não têm. Já no meu segundo grupo, da minha direita, as palavras casa, tênis e parafuso,
elas possuem S. Então, nós podemos afirmar que se a palavra original não tiver S, o zinho, zinha ou usão vai ser formado com Z. Se a palavra original tiver S, como é o caso de casa, tênis, parafuso, as minhas palavras no aumentativo ou no diminutivo, o meuzinho, meuzinha ou usão, serão escritos com S. Agora sim, vamos para a atividade. Segunda questão. Como é formado o aumentativo e o diminutivo das palavras que apresentam S na última sílaba? São formados com S também. E quando a palavra não tem S na última sílaba, o que acontece? É formado com o quê? Com C. Página 17, mão na massa, primeira questão. Busque no texto A Casa e na biografia de René Magritte palavras que contenham S com som de Z e palavras com C. Escreva essas palavras a seguir, separando cada uma nas colunas correspondentes. Então, com S nós temos casa, fantasia, causa e desafio. E com Z, cartazista. Então, nós podemos perceber, gente, que todas as palavras que têm o S com som de Z, esse S ele vai aparecer entre vogais. Página 17. Busque no caça-palavra seguir palavras da mesma família e escreva-as em seu caderno, tá bom? Então, vocês vão pegar essas palavras que estão aqui destacadas de rosa, né? E vocês vão escrever essas palavras no caderno. Vão perceber que elas são da mesma família. Tem palavras que pertencem à mesma família. Dica: todas as palavras estão na horizontal, ou seja, elas estão assim, deitadinhas, elas não estão em pé. Então, vamos lá. As palavras são cruzar, desparafusar, parafusadeira, cozido, desenhista, cruzamento, azedume, azulão, cruzeiro, azulado, desenhar, azedar, azedinho e cozinheira. Página 18, a conversa entre textos. Isso aqui eu vou ler um texto para vocês, tá bom? A tal da casa muito engraçada existe mesmo. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Os versos de Vinícius de Moraes, musicados por Toquinho para o disco infantil A Arca de Noé, de 1980, são conhecidos por todos. Porém, pouca gente sabe como era o fim original de A Casa, não gravado em disco, mas era feita com Pororó, era a casa de Vilaró. Vilaró é o artista uruguaio Carlos Páez Vilaró. E a casa muito engraçada, a Casa Pueblo, sua mais suntuosa obra. Em 1958, o artista plástico, cineasta e escritor, ou como ele se define, um fazedor de coisas, construiu uma pequena casa de lata em Punta Balena, no litoral uruguaio, pertinho de Punta del Este. Aos poucos, ele foi erguendo novas estruturas e cômodos, sempre em linhas arredondadas. Depois, pintou tudo de branco para interagir com o azul do céu, disse. Vinícius, que por um tempo foi embaixador do Brasil no Uruguai, era amigo de Vilaró e presença constante na Casa Pueblo. Uma manhã, para agradar as filhas do artista, começou a improvisar a trova infantil. Era uma casa muito engraçada. Gostou do resultado e mais tarde, com algumas aparafusadas, saiu a poesia e a música. Até a morte de Vilaró, em fevereiro de 2014, a casa continuou a ser construída. O artista morou até o fim da vida na parte mais alta da edificação, que também funciona como hotel e restaurante. Todos os mais de 70 quartos são batizados com os nomes de seus primeiros hóspedes: Pelé, Alain Delon, Brigitte Bardot, Robert De Niro, além do quarto Vinícius de Moraes, é claro. E aqui nós temos, gente, o glossário, que traz o significado de algumas palavras que vocês talvez não conheçam, né? Suntuosa, que significa muito cara e bem decorada. Cômodos, que são as partes de uma casa, como quarto, sala, cozinha, né? E improvisar, que é fazer sem um planejamento. Você vai criando ali aleatoriamente. Página 19. O texto que você leu é informativo, porque traz informações sobre determinado tema. Com que outro texto ele dialoga?
Bom, gente, a gente sabe que esse texto que fala sobre a Casa Pueblo, ele está dialogando, ou seja, ele está falando da letra da música A Casa. Segunda questão. Qual é a informação mais importante desse texto? Bom, é que a música realmente ela foi inspirada em uma casa que existe de verdade, que é a Casa Pueblo. Página 19. Uma obra de arte ela é sempre aberta, ou seja, pode ter múltiplos significados. A música de Vinícius e Toquinho pode ter sido inspirada em uma casa real, como é que conta, né, a nota que a gente acabou de ler, ou pode ser interpretada como a representação de uma casa, um desenho, uma fotografia ou a própria palavra casa. Então, gente, nós podemos falar e perceber que uma obra de arte ela pode ter diversas interpretações. Cada pessoa pode interpretar de uma maneira diferente, né? E muitas vezes é interessante que depois que você comece a interpretar ou escute interpretações de outras pessoas, você faça uma análise sobre realmente qual era o ponto de vista do artista. E agora nós iremos falar sobre a intertextualidade. A intertextualidade acontece quando um texto, ele conversa com outro, seja citando, seja usando uma parte dele para compor uma outra obra. Observe, por exemplo, a capa deste livro. É possível dizer que ela conversa com de outro texto que você conhece. Não é isso? E qual seria? A capa do que está no livro de vocês, gente, fala que vai estar dialogando com a capa da obra do René Magritte. Isso não é uma maçã. Então, a intertextualidade tem a ver com isso. Intertextualidade são textos que vão estar se comunicando entre si. Tá bom? Então, é um texto que foi criado com base em outro texto. Então, vamos lá entender um pouquinho mais sobre a intertextualidade. A intertextualidade é o nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, ou seja, esses dois textos eles estão interligados, eles estão ligados, tá? Ou quando também um texto que ele já está criado, ele vai exercer a influência da criação de um novo texto. Então, eu já tenho um texto criado e aí esse texto que está criado, ele vai ter uma influência sobre a criação de um outro texto. E por isso eles vão estar ligados. Autores utilizam textos já existentes e reconhecidos, chamados de textos-fontes, para servir de base às suas novas criações. O que acontece? Eu quero criar um novo texto com base em um outro texto. Então, eu pego esse outro texto que já está pronto, que vai ser o meu texto-fonte, que é a minha base, para criar um novo texto. Pode ocorrer de várias formas e nos diversos gêneros. Pode acontecer na prosa, pode acontecer numa poesia, pode acontecer numa letra de uma letra de música se baseando em outra, publicidade, imagem, pintura. Olha só, tem uma música do Legião Urbana que ele fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E essa letra de música, ela foi tirada, tem como base um poema, certo? Então, assim, isso é um exemplo de intertextualidade. Inclusive, é um poema de Camões, né? Olha aqui um novo exemplo, que já não é mais de uma letra de uma música, é um exemplo de uma pintura. A gente tem aqui a Mona Lisa, né? E nós temos a Mônica imitando o quadro da Mona Lisa do Leonardo da Vinci. É um exemplo de intertextualidade, ou seja, essas obras de arte elas estão interligadas. E o texto-fonte foi Mona Lisa. Existem alguns tipos de intertextualidade, tá, gente? Nós temos a paráfrase, epígrafe, a citação, a alusão e a paródia. Lógico que a maioria disso aqui vocês não vão ver tão cedo, né? Vão ver mais lá para o ensino médio, mas a paródia nós vamos ver agora, né? Na página 20 tem o seguinte, nós temos dois textos aqui. Primeiro texto, se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante, só pra ver o meu bem passar. E aqui nós temos uma segunda que foi criada com base nesse primeiro texto. O texto-fonte é se essa rua fosse minha. E aqui nós temos uma segunda que foi criada com base nesse texto. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. Então, aqui foi criado um texto, um poema, com base no primeiro texto, que foi o texto-fonte. Você já conhecia esses textos?
Gente, vocês já tinham escutado falar, talvez vocês conhecessem o primeiro, não o segundo, né? O primeiro é uma cantiga infantil muito conhecida. Já o segundo é um poema de José Paulo Paes, um poeta muito conhecido. E ele se inspirou nessa primeira cantiga, que era uma cantiga de roda muito antiga, mas ele utilizou com um novo significado, de alertar as pessoas com relação aos veículos, né, ao trânsito. Paródia, gente. A paródia é a recriação de uma obra já existente, com o objetivo de fazer uma brincadeira e provocar riso. Então, gente, a paródia, que a gente já viu que é um tipo de intertextualidade, ela vai fazer uma brincadeira com algo que já existe. Então, ela vai recriar, vai criar um novo texto, né? Tirando do texto fonte, mas ela vai criar esse novo texto de uma maneira engraçada, divertida. As paródias, além de serem engraçadas, muitas vezes apresentam críticas e ironias. Então, ela é engraçada, mas ela pode muito bem estar criticando ou ironizando algum problema que está acontecendo na sociedade. E aqui eu trouxe uma paródia com relação a times de futebol. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Porque é a canção do exílio do autor Gonçalves Dias. E aí a turma da Mônica, mais uma vez, Maurício de Souza gosta bastante de fazer esse tipo de brincadeira. Ele trouxe uma paródia se baseando na canção de exílio, do exílio do Gonçalves Dias. Então vamos lá. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras, cada um tem o time que quiser. Então a gente percebe que ao invés dele, ele não utilizou aqui as palmeiras como plantas, e sim como time, se fez uma brincadeira com relação aos times de futebol. Agora nós iremos para a correção da nossa ficha de atividades, que foi uma atividade passada para casa, né? Página 5. Primeira questão, nós vamos escrever o aumentativo ou o diminutivo do que está aqui descrito. Item A, cachorro pequeno, cachorrinho. B, cachorro grande, cachorrão. C, homem pequeno, homenzinho. D, homem grande, homenzarrão. E, algo pequeno, algunzinho. F, nariz grande, narigão. G, nariz pequeno, narizinho. H, caneca pequena, canequinha. I, caneca grande, canecão. J, garrafa grande, garrafão. K, garrafa pequena, garrafinha. Segunda questão. Leia o poema a seguir e responda as questões propostas. Pontinho de vista do Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá no chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Item A, página 6. Um ponto de vista é uma opinião. Por que o poema se chama Pontinho de Vista? Então, vamos já para a nossa resposta. Bom, porque é a opinião de uma criança, né? E porque, do ponto de vista da formiga, ele seria grande. Então, o pontinho de vista é o ponto de vista de uma criança. Item B. Do que a criança reclama? Né? Ela reclama das pessoas estarem falando que ele é o quê? Pequeno. C. E de que ponto de vista ele é grandão? Bom, ele é grandão do ponto de vista da formiga, que é menor, né, do que ele. E lá de baixo a formiga olha e acha ele enorme. Terceira questão. Agora, utilizando as palavras no diminutivo e no aumentativo, você vai criar um pequeno poema. Então, aí a resposta pessoal. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo e gostado da nossa aula, tá? Em caso de dúvidas, compareçam às nossas videoconferências para tirar essas dúvidas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!